Olá, estamos aqui na ASCO 2017, está comigo o Dr. Fábio Cater, coordenador da unidade BP Mirante, do Centro Oncológico Antônio Emílio de Moraes, da BP Beneficência Portuguesa de São Paulo. Fábio, o que teve de novo em cólon? Foi sessão plenária. Você acha que isso vai mudar a sua prática no dia a dia? Tá. O slide que a gente teve na plenária justamente foi uma análise global de 6 estudos endereçados a discutir o tempo de exposição de oxaliplatina no tratamento adjuvante preventivo de câncer de cólon. A sessão plenária foi ontem e ela abordou justamente a análise dos 6 juntos. E a pergunta era se 3 meses de oxaliplatina na adjuvância seriam não inferiores ao padrão, que são 6 meses. Do ponto de vista puro, estatístico, o estudo é negativo. 3 meses não se provou ser inferior a 6 meses. Entretanto, hoje, nas sessões orais dos 3 principais trabalhos de adjuvância que compuseram essa análise pool, divergências houve. Então, eu acho que o que a gente está discutindo, Buzaide, é uma maneira de, será que a perda que nós teríamos em fazer 3 meses de oxaliplatina seria tão grande versus a toxicidade acumulativa, digo, neurotoxicidade inferida pela oxaliplatina? Eu acho que como a diferença absoluta em termos de perda de sobrevida livre de progressão é pequena, nós temos sim que ponderar 3 meses, considerar a discussão com o paciente em determinados subgrupos, tais como os de baixo risco, que nessas avaliações foram os pacientes T1 até T3, N1 positivos. Vamos dar um exemplo. Tem população de alto risco para neuropatia, um diabético. Né? Pacientes diabéticos claramente têm muito mais rápido neuropatia. Pega um paciente diabético T3N1 e você discutiria talvez encurtar um pouco a quimio dele ou dar, por exemplo, Xelox ao invés de Folfox? Como é que você abordaria? Sim, eu acho que para pacientes de baixo risco, que tem uma toxicidade acumulativa prevista da oxaliplatina, tem que se considerar com o paciente, discussão com o paciente, sobre o descalonamento do tratamento em prol de uma menor toxicidade a longo prazo. E nesses casos, eu favoreceria a capecitabina mesmo, porque nas análises subgrupo ela se mostrou não inferior, diferente do Folfox, que não se mostrou não inferior. Entendi bem. Alguma coisa na linha da imunoterapia para câncer coloretal, terapia-alvo, como é que está indo essa área? A imuno-oncologia no câncer de cólon tem sido direcionada para os pacientes que apresentam o fenótipo da instabilidade de microsatélite. Para esses pacientes, os pacientes atualmente eles têm sido randomizados nos próximos trabalhos entre quimioterapia padrão e imuno-oncológicos. É uma realidade, a gente provavelmente espera, o que foi apresentado foi um recrutamento dos pacientes para o pembrolizumab e da combinação de nivolumab com ipilimumab. Os dados ainda não estão robustos, sugerem benefício para a população que tem esse fenótipo da instabilidade do microsatélite, mas acho que está um pouquinho cedo para a gente tirar alguma conclusão ainda. Me fala um pouco de terapia-alvo, alguma coisa na mutação BRAF de cólon? Eles atualizaram bastante as avaliações de BRAF, especialmente dos estudos do CALGB, que foram apresentados há 2 anos atrás. Em relação ao BRAF, eles conseguiram, obviamente, mostrar aquilo que a gente já percebia, que os mutados têm uma sobrevida pior, têm um prognóstico pior. Com certeza. Esses pacientes, do ponto de vista preditivo, respondem melhor ao antiangiogênico, no caso o bevacizumab. Isso tudo foi demonstrado. Obviamente, os pacientes à direita têm mais a presença da mutação do BRAF. E o que me chamou a atenção foi um estudo que justamente pegou esses pacientes que eram RAS selvagem, mas com mutação do BRAF. A gente já tinha dados anteriores de que talvez a inibição da via do BRAF fosse alguma coisa inteligente ou interessante nesses pacientes. Então, tem um estudo que eles colocaram os pacientes que já tinham progredido a pelo menos 1 ou 2 linhas para usar irinotecan, cetuximab, com ou sem o vemurafenib, que é o inibidor do BRAF. Para esses pacientes, 40% já tinham tomado irinotecan. O endpoint primário desse estudo foi sobrevida livre de progressão. E para esses pacientes, a adição do vemurafenib
diminuiu a chance de progressão. A sobrevida livre de progressão média foi de 4,4 meses versus 2 meses para quem só fez o cetuximab com irinotecan. A taxa de resposta foi de 16% versus 3%. Não foi estatístico, o P deu 0,08, mas enfim, houve uma tendência. A gente já tem dados mais antigos de que a combinação com os inibidores de BRAF e, inclusive, de MEK, podem ser interessantes nessa população RAS selvagem com BRAF mutado. Eu acho que é uma opção sim, acho que a gente tem que pensar, o paciente do BRAF mutado é um paciente que tem um prognóstico pior, o que a gente puder fazer para aumentar a sobrevida desses pacientes eu acho interessante. Bom, vocês viram aqui que Colon tem uma boa discussão se na adjuvância é possível encurtar a químio para 3 meses. O Fábio não está 100% convencido, eu acho que ele discutiria individualmente com um paciente de altíssimo risco de toxicidade. Então, por agora, ele permanece com os 6 meses de adjuvância. Na doença metastática, infelizmente, quase nada nessa ASCO. Muito obrigado pela atenção.